Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui para compartilhar a palavra do Eterno. Eu quero louvar a Deus por isso, agradecer ao pastor Moisés pela oportunidade também, dizer que nós estamos felizes pelo sustento do Senhor sobre as nossas vidas, né, irmãos? Dia após dia o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado condição de continuar adorando e bendizendo o seu nome, apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros. Deus tem sido fiel apesar das nossas fraquezas e nós glorificamos a Ele por isso. Inicia-se um novo ano, 2026, nós estamos no mês de janeiro, acho que hoje é o segundo ou terceiro culto, domingo, né? Terceiro domingo do mês, mas eu acredito que cada um tem um novo projeto aí, pessoal, para a sua vida. Deus ministrou uma palavra ao meu coração nesta noite, para que eu também transmitisse à igreja nessa manhã. E o tema é coragem, não tenha medo. Amém? Você veio aqui nessa manhã, então tenha coragem, não tenha medo. Em nome de Jesus, amém? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, no capítulo de número 10. Eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo de número 26. E aí no final da mensagem você vai entender coragem para quê? Não ter medo do quê? Existe um propósito, irmãos, de nós estarmos aqui. Existe um projeto especial da parte de Deus para cada um de nós. Nós não estamos aqui em vão. Amém? 10, 26, minha versão eu gosto da NHTL, irmãos, porque ela traz uma linguagem mais fácil de compreensão, né? E agora, depois que a Sil mandou fazer uma capa bonita, eu fiquei mais... Minha capa estava meio deteriorando, a Varua mandou fazer uma capa aqui, ficou top. Muito bem. Amém, irmãos? Então, vamos lá, versículo de número 26. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanta alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Olha que bênção. Irmãos, esta palavra ela é poderosa. Jesus está falando com os discípulos. Se nós voltarmos algumas páginas aqui, no mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 4, nós vamos ver Deus escolhendo, através de Jesus ali, seu filho no ministério terreno, os homens que iriam iniciar o projeto de anunciar o Messias, de anunciar o Cristo, de anunciar as boas novas da salvação. Então no capítulo de número 4, nós vamos ver, acho que são 4, se você voltar algumas páginas, no capítulo de número 4, eu gosto de ler, irmãos. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, vocês vão ver que Jesus se encontra com Pedro e André, que estavam na sua empresinha de pesca, pescando, de boa, e aí Jesus chega para eles e fala, ó, acabou para vocês. Quer exercer um chamado de Deus, um projeto de Deus para a sua vida? Abandona tudo isso aí, porque eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Mais adiante, no versículo de número 21, ele se encontra com o Tiago e o João, filho de Zebedeu,
e faz o mesmo convite. Vocês que estão consertando a rede de vocês, que estão envolvidos num projeto secular, agora vocês são convidados para um projeto maior. Que projeto é esse? Anunciar. Anunciar. Ir. Proclamar. Fazer o ide de Jesus. Anunciar. E existe um tempo de preparação. Jesus continua no seu ministério, continua anunciando as boas novas, fazendo milagres. Os capítulos são poucos, até o capítulo de número 10. Mas no capítulo de número 10, irmãos, esses meninos, eles deixam ali esses afazeres particulares e seculares para ser um seguidor de Jesus. Como você que chegou aqui hoje também, que talvez ainda esteja envolvido, mas que abriu mão de algum momento da sua vida, renunciou suas próprias vontades para ser também um seguidor, uma seguidora de Jesus. Então você também está envolvido nesse pacote, porque esses sinais que foram, e essa autoridade, esse poder que foi derramado sobre a vida dos primeiros escolhidos para fazer esta missão, também foi derramado sobre a sua vida. Você pode dizer amém nessa manhã? Amém. Você que está na internet aí pode dizer amém também? Então tem coragem, por favor, né? Sejam corajosos para cumprir a missão que foi outorgada, e a autoridade que já foi delegada sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã, sobre a vida daquele que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e sobre a vida daqueles que também ainda irão ver esta mensagem posteriormente. Coragem para cumprir o propósito, o projeto de Deus. Coragem, às vezes a gente busca tanta coragem para fazer tanta coisa, e no 2026 a gente promete tanta coisa, mas eu quero chamar a sua atenção aqui nesta manhã para você não ter medo. No mundo onde você tem que andar na contramão do sistema, onde parece que o certo é o errado e o errado é o certo, que negócio doido é esse? Então está você, está eu, que até os cabelos da sua cabeça, Deus sabe quantos tem aí. Então você está preocupado, às vezes, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Fica tranquilo, porque até o cabelo da sua cabeça, o papai sabe quantos tem. Então você é cuidado, a sua casa é cuidada por ele, nós somos amados por ele, somos cuidados por ele. Então continua olhando para quem? Para mim, para o pastor, para o líder, para o irmão, para a irmã, não, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, irmãos. No capítulo de número 10, logo a partir do versículo de número 1, começa uma nova fase do trabalho de Jesus, no seu ministério terreno, e também para os discípulos. Ele chama esses moços que eles tinham chamado, os 12 agora, e fala para eles: agora vocês vão receber autoridade, vocês vão receber dínamo, vocês vão receber poder. Mas poder para quê? Para que vocês vão receber poder? Ousadia, poder para anunciar. Olha só o que diz o versículo 1: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Então não tem dor de cabeça, ou câncer, ou a AIDS, ou qualquer outro, não. Jesus chamou os seus discípulos, os seus seguidores, e disse: sobre vocês eu vou agora outorgar autoridade e poder para orar pelos enfermos, e eles serão curados, para expulsar os demônios, para fazer a minha obra. Para quê? Para que esses sinais se cumpram e as pessoas que estão à sua volta possam também se render ao Cristo, ao enviado, porque existia um propósito, irmãos. A cura das enfermidades, elas não eram aleatórias e não eram somente para que as pessoas ficassem curadas, mas existia um projeto, existia um propósito para isso. Então os sinais era para que as pessoas dissessem: não, verdadeiramente existe alguma coisa. Entrar e quebrar um protocolo, uma regra, uma fé que já estava estabelecida ali entre os judeus, aquelas seitas, os escribas, os fariseus, e pessoas que cumpriam, doutores da lei, que cumpriam a risca o que dizia lá as escrituras do Antigo Testamento, a lei, que até apontava o dedo para os outros, mas agora eles precisavam entender
que maior do que Jesus veio não para abolir, mas para cumprir a lei, mas o Jesus que chegou agora é maior do que tudo isso daí, porque está envolvido num projeto maior para as nossas vidas e para quem está após nós, para aqueles que vão ouvir vocês que estão aqui hoje, na Genuína, e você que está aí também nos ouvindo. Existe um projeto para você, precisa ser corajoso, corajosa para cumprir. Sabia disso? Precisa ter coragem, precisa ter sangue no olho. Senão vai desistir, vai jogar a toalha, vai abaixar a guarda. Vai dizer, não dá para mim, vou voltar para o velho barco. E não voltaram, os discípulos não voltaram. Lembra daquela outra passagem? Quando Jesus chega certa feita no alto mar e o pessoal está lá novamente pescando. Olha só, fazendo do jeito deles. Aí Jesus chama eles e fala assim, vocês têm que jogar para o lado de cá, que vocês estão jogando do lado errado. Vai desse lado de cá, pesca desse jeito para vocês verem. Então, até nos afazeres, os nossos negócios pessoais, precisa ser conforme a direção de Deus para que o negócio prospere, irmãos. Mas sem abandonar o propósito original, sem abandonar para que nós somos chamados, tendo coragem para enfrentar a corrupção, essa polarização terrível que chegou no nosso país, que agora, se falar de política no país é perigoso, né? Tá complicado o negócio. E as pessoas estão se esquecendo para quê que foram chamados, para que foram comissionados, para quê? Não, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula, eu sou do senador fulano, eu sou do Beltrano, eu sou de outro, eu sou daquele, eu sou daquele outro, eu sigo essa ideologia, eu sigo a outra, eu olho para esse, eu olho para aquele, então se esquecendo de olhar para Jesus, vão começar a afundar. Quer viver novas experiências, é cumprir o chamado de Deus para a sua vida, tenha coragem, irmãos, de olhar para esse mundo corrupto e dizer, não, continuarei mesmo diante de todas essas circunstâncias, olhando para Jesus. Porque o propósito da igreja, o propósito da comissão não mudou, irmãos. Não mudou o propósito para qual nós somos chamados, para qual nós somos comissionados, não mudou. O propósito é o mesmo, a missão é a mesma, o chamado é o mesmo e você está envolvido até o pescoço nesse negócio. Então acorde, tenha coragem de dizer não para a corrupção e se colocar. Mas eu aprendo 4 coisas aqui. Tem mais aqui, mas eu trouxe, extrair 4 coisas, 4 conselhos para nós aqui. O primeiro é estar disponível. Só dá para cumprir o propósito e o chamado estando disponível. Olha o que diz o versículo de número 16. Diante de perseguições, eles recebem ali o chamado de Deus. E ele fala assim, vocês vão ficar aqui anunciando em Jerusalém, é o treino, né? Começa devagar, viu, irmãos? É que às vezes a gente quer correr, né? Mas calma, tá? Primeiro em Jerusalém, né? Calma. Tem gente que é meio apressado, já quer logo, né? Nasceu ontem, já quer. Eu também sou assim. Mas os 50 anos nas minhas costas, e as lutas, irmãos, já fizeram nos entender algumas coisas. E às vezes nós somos moldados, somos levados à casa do oleiro para nós entendermos que nós precisamos andar, né? No passo do gado. Devagar, calma, a gente às vezes fica apavorado, né? Não vão aos lugares, olha o versículo de número 5 do capítulo 10, não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, não agora, lá na frente nós vamos ver, Jesus dizendo para eles irem, mas primeiro eles precisavam o quê? Ser revestidos, né? Irem cheios, para enfrentar com ousadia, e a autoridade, por enquanto, fica aqui, só não entra nos não-judeus e nem no cidade samaritano, está no versículo de número 5 do capítulo 10. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Está na hora, irmãos, de nós começar a cuidar também dos nossos, né? Do irmão, às vezes a gente quer criticar as pessoas, fala assim, mas aquele irmão não vem, aquele é, né? Aquele outro, e às vezes a gente coloca tanto defeito, a gente que às vezes quer fazer o ar livre ali fora, mas a gente às vezes não está olhando para as pessoas que estão em volta. Ele falou, vai aqui primeiro, aqui, ó, vão e anunciem isto, o reino do céu está perto, cure os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Irmãos, parece que nós paramos de ver isso acontecer nas igrejas, parece que hoje o negócio está meio diferente, parece que hoje o mercado da fé tomou conta e a gente não está conseguindo mais enxergar esses sinais,
Será que Jesus mudou ou fomos nós que nos corrompemos e perdemos a noção de quem nós somos e qual que é o nosso chamado? Será que fomos... Jesus mudou, a sua palavra mudou? Não, irmão, nós só vimos aqui um vaso aqui trazer uma mensagem no primeiro domingo falando sobre a autoridade da palavra de Deus escrita, a palavra falada, a palavra de Deus, e ela não mudou. A palavra de Deus não mudou, irmãos. A autoridade da palavra é a mesma desta época. Jesus, Deus continua sendo o mesmo. O problema somos nós que nos afastamos dele e nos corrompemos no meio do caminho, mas que nós voltamos a Deus em nome de Jesus nessa manhã e entendamos qual é o nosso propósito, qual é o nosso projeto neste contexto. Ah, mas vocês vão ter perseguição, então fica disponível. Primeira coisa, escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Vocês pensam que é fácil? Não. Vai ter uns negócios meio diferentes quando você chegar aí para falar do meu amor. Quando você chegar para falar com mansidão, alguém vai esbravejar, alguém vai se colocar de forma contrária e você vai ser crente. Tenha coragem para ser crente. Crente, mas crente como assim? Crente em quem? Acreditar no quê? Porque todos aqueles que o receberam o direito de ser chamados de filho. Então você não é bastardo não, querido, você é filho de Deus. Nós que estamos aqui hoje precisamos entender qual que é o nosso papel nesse contexto. Nós somos filhos de Deus, chamados seguidores de Jesus. E aí ele diz, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobo, vocês sejam espertos como as cobras e sem maldade. Ó, né? Sem maldade, como as pombas, né? Tem um ditado dos mais antigos que fala que se está parecendo um pombo lesa, né? Quando, né? O pessoal os mais antigos fala isso, né? A avó falava isso, né? Você está parecendo um pombo lesa, que parece que o pombo é mais lento, né? Então vocês precisam... Essa veio do fundo, irmãos. Veio do... Então, às vezes, irmãos, nós precisamos ser espertos, mas sem querer levar vantagem, sem maldade, sem premeditação, porque o evangelho de Jesus é simples, irmãos. Tenham cuidado. Ó, existe aqui um segundo ponto. O primeiro é estar disponível para poder receber autoridade, abandonar algumas coisas para poder abrir espaço na agenda. Então, estar disponível para dizer, não, eu estou pronto para cumprir o chamado. E o segundo é se posicionar. Nós estamos vendo aqui, a partir do versículo de número 16, se posicionar diante do contexto corrupto, se posicionar diante de propostas. Por quê? Tenham cuidado, porque vocês vão ser presos. Ele está falando para esses moços aqui, ó. Ninguém está preso aqui por causa do evangelho. Tá mamão com açúcar, irmão, o negócio aqui para nós. Para nós está muito fácil. Ninguém aqui foi apredejado, que nem esteve até a morte. Ninguém aqui foi chicoteado, ninguém foi amarrado no toco, ninguém foi para a cadeia por falar do amor de Deus. Aqui no Brasil está tranquilo. Está tranquilo. Você pode falar do amor de Deus à vontade. À vontade. Tem muita conversa na internet, mas você pode ficar à vontade, porque a Constituição garante esse direito de você falar do amor de Deus. Ah, mas vai como? Vão rasgar a Constituição? Então, irmãos, tem muita falácia. Tem muita gente usando o próprio púlpito para poder se autopromover e falar que é de um governo de direita, ou de esquerda, ou de extremista, ou não sei o quê, e fica, sabe, esquecendo de fazer o propósito de quem? Da igreja. Então o cara está preocupado, não conhece nada de leis, e está falando de uma coisa que ele nem sabe se vai acontecer. Ah, mas pode acontecer, porque pode agora. Você está fazendo o quê? Está envolvido em propagar uma mensagem que ele não foi chamado para propagar. E não está se posicionando, não está falando de Jesus, não está orando pelos enfermos, não está expulsando demônio, não está indo auxiliar a viúva, não está visitando o pobre, não está auxiliando, não está desenvolvendo o seu trabalho, no mínimo que é chamado para fazer na igreja institucional. Não está fazendo nada, está só de braço cruzado. 2025 passou, 24, agora vem o 26, e estamos juntos, mas não está junto coisa nenhuma. Eu estou doido, né? Tô não. Ué, quem somos nós, irmãos, nesse contexto? Somos seguidores de Jesus, fomos chamados
para esta obra, fomos chamados para este contexto como seguidores, recebemos autoridade, fomos escolhidos, vós sois. 1 Pedro, capítulo de número 2, vós sois. Somos nós também. Ah não, é só para aquele pessoal lá da igreja primitiva. Não, é para nós, irmãos. Somos nós, que somos escolhidos, somos um povo santo, adquirido, comprado, lavado pelo sangue de Jesus, e que agora temos uma missão, e nós não podemos esquecer o propósito, não podemos ser envolvidos por esse mercado corrupto da fé, onde as redes sociais tomaram conta da nossa vida, e a gente começa a propagar, e quando se dá conta, já estamos envolvidos, ou quando nós estamos se autopromovendo, usando o próprio mercado da fé, para se autopromover de coisas que não são nossas. Nós somos presenteados com talentos, com dons dados por Deus, para usarmos na obra dele, e às vezes usamos para nos autopromover. Eu não estou falando para vocês de coisa que eu vi os outros, não estou falando de coisa que eu vivi, mas o Senhor abre os nossos olhos e faz nos cair as escamas, irmãos, e quando Ele nos escolhe, Ele nos aperta, Ele nos amassa, nos leva na casa do oleiro para entendermos quem nós somos, para voltarmos atrás e dizer, não, peraí, existe algo maior e mais excelente, para qual eu fui chamado e eu preciso cumprir esse chamado de Deus para a minha vida, independente de qualquer coisa. Eu preciso voltar ao projeto original, para qual eu fui chamado. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Por serem meus seguidores, vocês serão levados a governadores e reis. Está no versículo de número 18. Para serem julgados e falarão aos não-judeus sobre o Evangelho. Aqui no Brasil, tem alguns lugares aí, mas eu estou falando do Brasil, que a gente vai falar daqui, eu não vou falar de outros lugares e começar a fazer. Irmãos, eu não sei se eu vou estar vivo para poder, se acontecer isso aqui, porque eu vou trazer essa situação para cá agora. Aí fica político se beneficiando de uma coisa que nós recebemos. Fica a pessoa se beneficiando de uma fala que ele nem tem lugar de fala para falar. Não tem autoridade para falar. Não tem. Mas você tem. Você tem autoridade. Nós temos autoridade para falar. Por quê? Foi alguém que te deu um título? Não, foi o poderoso que você se decidiu seguir, que outorgou sobre a tua vida a autoridade para você falar do amor de Deus, para você expulsar os demônios, para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É privilégio, irmãos, demais nessa manhã que nós recebemos e nós estamos abrindo mão disso para dar ouvido a algumas coisas que nós escutamos na rede social ou tal, ou que alguém está tentando levar vantagem em cima de algum posicionamento ou ideologia política. Deus dará a vocês o que vocês devem falar. Isso aqui também é forte, é o terceiro ponto, está no versículo de número 20. Por quê? Não é o que eu quero falar. Então, primeiro, está disponível. Segundo, se posicionar. Está no meio dos lobos, mas vai se posicionar. E terceiro, renunciar. Renunciar à minha vontade para falar aquilo que Deus mandar eu falar. Doa a quem doer. Não, isso aqui está errado, eu não compactuo com isso. Está fora daquilo que eu acredito. Então pronto, acabou. O nosso problema é que a gente olha, critica os outros, mas não pratica, irmãos. Eu não estou falando aqui, não, eu estou falando de mim. Nós precisamos olhar para nós mesmos e mudar nosso posicionamento diante de tanta coisa errada que nós vemos aí por aí. De tanta coisa que a gente ouve por aí. Por quê? Porque não é o José. Talvez se o José está aqui, né? Mas não é o José ou a Maria, um nome mais, né? Não, somos nós mesmos que fomos chamados para a missão. Então, primeiro, estar disponível. Segundo, se posicionar. Terceiro, renunciar para falar aquilo que Deus mandar falar. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu fui chamado e tal para poder falar do amor de Deus e tal, mas eu não tenho habilidade, não tenho talento e tal, aquela coisa toda. Não, mas você vai falar, não é o que é para você, não é o que você, não é oratória. Vai até te ajudar, a preparação. Cada um de nós temos um chamado. A gente precisa entender isso, irmãos. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja organismo, ela é uma engrenagem. Olha para sua mão, ó, olha só. Olha lá, ó. Os dedos, tudo é
tudo diferentinho, mas cada um tem uma funcionalidade. A gente não vai fazer tudo. Alguns foram mais agraciados, esses são mais cobrados. Se você recebeu mais de um talento, ou de mais um dom, ou se você tem mais uma habilidade, ou se você desenvolveu essa habilidade, Deus permitiu, foi Deus que te deu, porque tudo vem dele. Então, irmão, se você tem essa habilidade a mais, você vai ser mais cobrado por isso. Então, fica tranquilo. Ah, mas eu toco, eu canto, eu prego, então, aguenta? Tá com as costas largas? Tá não? Ué, se você faz mais, você vai ser mais cobrado. Vai ser exigido mais de você. Se a nós foi nos dado, então exerça. São ferramentas que Deus te deu para que você exerça o propósito. Cumpra o seu chamado. E quem recebeu um só não é menos importante não, irmãos. Aqui não tem o maior e o menor. Porque o menor, no reino, como é que ele falou? Vocês querem saber quem é o maior ou o menor? Na briga dos discípulos lá perguntando, interpelando lá, andando com Jesus e perguntando, quem é o maior, quem é o menor? Quem é o bonzão, quem é não? Meu, você tem que estar com essa criança aqui, ó. Não é? Você precisa ser como essa criança, a inocência tem que estar no seu coração. Você precisa estar pronto para servir, você precisa estar pronto para renunciar. Você precisa estar pronto para dizer assim, não, eu nego as minhas vontades agora para cumprir o ídolo de Jesus. E a capacidade, o que falar vai ser dele. Mas a gente precisa entender. Eu sempre na IBD eu gostava de ensinar, né? Mas como é que é os ministérios lá? Uns chamados para, vocês lembram? Apóstolo, profeta, evangelista que chega primeiro lá. Eu gostava do exemplo da mão. O apóstolo, que ele está sobre todos, né? O profeta do dedo, eis que te digo, para nunca mais esquecer. E o dedo do meio, que chega primeiro? O evangelista, e depois? O pastor, ó, que vai cuidar. E o último, o menor. Então você quer ser mestre, você vai ser o menor aqui. Eu que estou falando isso, não é a palavra de Deus, irmão, está falando isso. Aqui é só uma forma assim, figurada para você não esquecer mais de quais são os chamados, de quais são. Então quando a gente é consagrado, inclusive no ministério, para exercer o chamado de Deus aqui, nós temos a oportunidade, cada vez que nós somos, assim, nos ajoelhamos para receber a imposição de mãos, de descer um degrau, de não subir um degrau. Nós descemos na presença de Deus, porque antes de ser um pastor, somos diáconos, cooperadores, somos o irmão que limpa o banheiro, somos o irmão que abrimos a porta. Antes de ser treinado para poder pegar esse microfone e cuidar de vida, nós precisamos ser tratados para poder entender a importância do chamado de estar aqui para cuidar de vidas, porque cuidar de vida, irmão, não é cuidar de coisas. Aleluia. Então nós precisamos entender que esse chamado é de excelência. É de excelência. E é pesado isso, irmãos. É pesado. Mas é gratificante. Eu lembro uma vez, quando eu fui pastorear uma igreja, eu lembro como se fosse, eu já descia da galeria da igreja matriz. O irmão olhou para mim e falou assim, agora você vai ver como é que é bom. Eu falei, oxe. Falei igual, né? Eu falei, oxe, que bom o quê? Agora você vai ver. Quantos pastores sofrem. Poxa, essa irmã tá doida, meu. Irmãos, ela não sabe a alegria que foi de eu poder pastorear e Deus me dá a oportunidade de ser pastor de ovelhas e de poder expressar amor, de poder errar algumas vezes, mas de poder também acompanhar vidas, de levar vidas para se batizar, acompanhar vidas, discipular vidas. Não, olha para o problema, é que tem uma irmã lá que é difícil, mas ela também é filha, ela também precisa ser tratada. Então, não dá para entender essas coisas. Inclusive ela estava falando aquilo para mim. E eu não me arrependo um minuto, irmãos, foi uma alegria. O chamado de Deus para a minha vida foi uma alegria no dia. Eu lembro como se fosse hoje, eu não sei se já contei aqui, mas existia uma época que eu estava meio complicado. Deus nos leva para algumas experiências, irmãos. Eu estava pastoreando uma igreja e aí eu estava naquela dificuldade. Não sei se eu jogo a toalha, não sei se eu não jogo, não sei se eu jogo, não sei se eu não jogo.
Sabe? Porque essas coisas são de seres humanos, nós somos assim. Tem momentos da nossa vida que nós entramos na caverna igual Elias, ficamos lá. Mas Deus fala assim: ô Elias, levanta Elias. Está pensando que é só você? Não, tem mais gente ainda que não se dobrou. Está com medo da Jezabel? Está com medo do Baal? Não. Está com medo do que a Jezabel vai fazer? E aí eu lembro como se fosse aniversário de casamento, nós íamos aqui, ó, nessa churrascaria que tem aqui. Faz uns anos já isso, viu? Aquilo foi uma das experiências, e eu comentando no carro, nós vindo para cá, e eu comentando com ela, acho que esse negócio de pastoreio não é para mim, não. Quando eu cheguei lá no restaurante ali, sentamos, começamos a jantar, e o garçom, eu vi claramente, olhei para ele e perguntei, o garçom me chamou de pastor na mesma. Pastor, o senhor quer mais alguma coisa? Eu não entendi nada, irmãos. Então Deus usa às vezes a boca de alguém totalmente fora do contexto para nos fazer entender qual que é o chamado dele para a nossa vida. E eu ainda teimoso, depois que saí disso, ainda tentei por vezes não fazer o chamado, e aí por isso a gente vai sofrendo. Para quê? Para sermos amassados e entender qual que é o propósito. Então para 2026, coragem. Coragem para estar disponível, coragem para se posicionar, coragem para renunciar. E coragem para cumprir, por último, o chamado de Jesus para a sua vida. Coragem para cumprir o ID em 2026, coragem para estar disponível, coragem para se posicionar, coragem para renunciar, para falar o que Deus colocar na sua boca para falar, e coragem para cumprir o chamado de Jesus, porque lá na frente em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, ele diz o quê? Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai e anuncia, irmão, tenha coragem para dizer: não, eu ainda estou, apesar de todo o contexto, eu continuo firme no propósito. Deus te trouxe e me trouxe aqui nessa manhã, irmãos, para nos fazer lembrar para que nós somos chamados. Porque às vezes nós somos lembrados de tanta coisa no começo de 2026, não é assim? Do projeto do trabalho, do projeto da faculdade, do projeto secular, e nós não somos lembrados para que nós somos chamados. Então hoje é coragem para, nesse contexto, não estou falando para você largar tudo, sair correndo não, se Deus mandar você vai, estou falando para você fazer isso não, mas cada um de nós sabemos o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Então se Deus te chamou, te vocacionou, te chamou para essa missão, tenha coragem, não tenha medo de anunciar. E os dons e talentos são ferramentas que Deus te deu. Faça, e faça bem feito. Não faz meia boca não. Deus te deu, então faz. Com vontade, faz bem feito. Para que outras pessoas olhem para você e falem assim: olha. E Deus ainda é misericordioso conosco, irmãos. Porque às vezes Ele nos faz lembrar, nos faz lembrar. Em meio às provas, às dificuldades, Ele nos faz lembrar de algumas coisas que nós vivemos, de pessoas que nós construímos durante a nossa trajetória, de pessoas que se espelharam em nós. Alguém está olhando para você, irmão. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando para nós. A gente acha que não. Os anos passam, e lá na frente a gente vai ver, não é que tinha alguém que estava olhando para mim, não é que tinha alguém que estava ali, me tendo como referência. Então, por favor, faz direito. Faça direito, nessa trajetória. Se você está começando agora, se você ainda é jovem, se você não chegou ainda nessa idade que eu estou, mas faça, construa essas páginas em branco que estão para você escrever agora em 2026 com excelência, com gratidão a Deus, e se posicionando, renunciando, se cumprindo o chamado, fazendo a vontade de Deus. É fácil? Não é. Quer ver? Vou fazer um recorte aqui, dá tempo ainda. Fazer um recorte, vou lá para o Antigo Testamento para vocês verem que o propósito de Deus não mudou, está lá atrás. Quando Ele chama Moisés, Êxodo capítulo de número 3. Vocês lembram do que está escrito lá? Êxodo capítulo de número 3. Vocês lembram ou não? O que está escrito lá? Deus olha para um moço que acha que não era capaz. Eu chamo um moço aqui chamado
Moisés. E aí ele vê um negócio meio estranho. Ué, o que é isso aí? Um negócio pegando fogo. É assim, às vezes Deus ele usa coisas meio doidas na nossa visão. Mas é assim mesmo, o sobrenatural de Deus é assim. Às vezes Deus usa a boca de quem você usa a boca do garçom para falar quem nós somos. Usa a árvore queimando, a sarça ardendo. Olha só. Moisés cuidava de ovelhas e cabra, do sogro. Aí o anjo do Senhor aparece, no meio de uma chama de fogo, no meio de um espinheiro lá, na sarça. Moisés viu o espinheiro, olhou para aquele fogo, e o fogo não queimava, o negócio continua lá intacto. Aí então ele pensa, que coisa esquisita é essa daí? Negócio estranho é esse. Por que será que esse espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando ele chega, estava chegando mais perto para ver, aí ele diz o quê? Opa! Tira a sandália. Tira a sandália. Não é de qualquer jeito. Tira a sandália porque existe um propósito maior porque que eu vou te chamar agora. Tira a sandália porque a terra que você está pisando é santa. Eu tenho um projeto para a sua vida que é maior do que qualquer outra coisa que você tem. Então tira a sandália. O que ele fala aqui, ó. Quando Deus viu Moisés, estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou e disse assim, Moisés, Moisés, eu estou aqui. Para aí, tira a sandália, pois o lugar onde você está é lugar sagrado. A gente precisa tirar a sandália, irmãos, em alguns momentos da nossa vida para cumprir o ID de Jesus. Nós precisamos tirar, de fato, as sandálias, entender que o propósito que nós temos para as nossas vidas é maior. E aí Deus fala para ele o quê? Mas eu vou falar o quê? Aí vocês sabem, não vai dar tempo aqui de ficar falando e tal, e o povo estava gemendo, a história do povo de Israel, aqui logo no começo, né? O povo estava gemendo, Deus ouve o clamor do povo, tal, levanta, chama Moisés, Moisés fala, não sei nem falar, você vai só falar que eu sou que mandou, rapaz. Ó de novo aqui, ó. Disponível para falar, para renunciar e falar o que Deus mandar. É o eu sou que mandou o recado, meu. É o eu sou que mandou falar. Não é o que você quer falar. Tem todo o contexto lá das pragas que são enviadas, o povo sai e agora, depois das pragas, o faraó parece que ficou bonzinho, mas agora ficou bravo de novo e agora vai atrás dele com os carros, com os cavalos, com todo mundo. Aí nós vemos lá, Êxodo capítulo número 14, nós vemos quando eles se chegam na frente do mar. Olha o medo de novo lá. Está no texto. Vai lá que você vai ver que tem lá. Não tem mais, não tenha medo. E agora? Nós saímos de lá e tinha um povo murmurando. Tinha alguém murmurando também. O que o Moisés veio fazer aqui? Tirar nós de lá? Para poder a gente morrer aqui, pisoteado, era melhor ter ficado lá escravo. Ô irmão, você não é mais escravo. Você não é. Não é. Nós não somos mais escravos. Então não tenha medo, você é filho de Deus. Ocupe o seu lugar de honra neste contexto. O Moisés chega a versículo, acho que é 14, de Êxodo, quando eles saem do Egito, e Deus endurece o coração do faraó. Versículo de número 13, no capítulo 14 de Êxodos. Porém Moisés respondeu, não tenha medo. Fiquem firmes. E vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Parece que tem hora que a gente não sabe o que fazer. Mas quando você não souber o que fazer, deixa Deus lutar por você, querido. Você não sabe o que fazer, mas não tira a mão. Não sabe o que fazer? Deixa que Deus vai lutar por vocês. Deixa, só estende a vara, Moisés, e o mar vai se abrir e vocês vão parar. Já viram aquele louvor que canta? O medo não vai me parar. Não é assim que a gente canta? O meu Senhor comigo está. A gente canta. Mesmo que o mar em sua frente está. Não é? A gente não canta isso? O medo não pode parar a gente, irmãos. Diante de todas essas dificuldades, a gente não pode se deter.
mas nós precisamos continuar levantando a bandeira do Evangelho de Jesus e anunciando Ele. E o mar se abre, porque o Moisés mandou? Não, porque Deus mandou, irmãos. Falou para Moisés: Moisés, só obedece que eu vou te falar, só estende. Quando ele se estende, o mar se abre e eles passam com os pés enxutos. Irmão, você vai passar diante da prova, da tribulação. Você vai passar, por quê? Porque Deus está com você nesse projeto. Então não tenha medo em 2026, mas tenha coragem para cumprir o chamado de Deus para a tua vida. E para terminar, aleluia, para terminar, eu quero ler com você o texto de 1 Pedro. Para você entender quem você é nesse contexto. Para fechar com chave de ouro, 1 Pedro, capítulo de número 2. O versículo de número 9 diz o seguinte: mas vocês são raça escolhida, ou povo eleito. Os sacerdotes de quem? Do rei, irmãos. Vocês são sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus. Nós fomos chamados para sermos completamente dedicados a Deus. Aleluia. O povo que pertence a Ele, propriedade exclusiva de Deus. Dá para você entender quem você é? Você é de Deus, irmãos. Nós somos de Deus, nós somos escolhidos por Ele. Isso vem se estendendo de geração a geração, porque o Evangelho chegou a nós. Começou lá na igreja primitiva e chegou a nós. Nós estamos aqui hoje porque esse Evangelho chegou a nós. E agora nós temos a missão de propagar, porque esses sinais seguirão aos que creem. E quem é o canal de Deus agora? É você. Somos nós que estamos aqui, você que está na internet aí, que está nos ouvindo, é você que é o canal, você que é o instrumento de Deus, você que é o porta-voz, você que é o servo de Deus, que vai ser usado. Mas como? É só falar, eu sou que mandou. Foi Deus que me deu autoridade, foi Ele que outorgou, foi Ele que me chamou para ser o seu seguidor. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Continue no versículo de número 9. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Por isso que, lembra do sermão da montanha? Vós sois o sal da terra e a luz. Ô filho, quando você chegar, a luz de Deus tem que brilhar. Não dá para ser só no louvor. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. E que luz é essa? É o Espírito de Deus que está em você, pois vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então a luz de Deus que está em você, aonde tiver a enfermidade, onde tiver a escassez, você vai chegar, a paz de Deus vai invadir o ambiente. Mesmo diante da dificuldade, a paz de Deus que está em você vai chegar também, o amor de Deus vai chegar através da sua vida. Que em 2026 eu quero profetizar, essa palavra é profética, irmãos, para você que está aqui nessa manhã, aonde você chegar, vai chegar o amor de Deus, vai chegar a luz de Deus, vai chegar o sabor, porque chegou a vida, chegou Jesus que está em você. Chegou o amor de Deus, chegou a paz de Deus que está sobre você. Ah, mas eu não tenho posses, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então o que você tem, irmãos, é maior do que qualquer outra coisa, é a presença de Deus que está na sua vida. É a presença dEle que vai mudar o contexto, o ambiente. É o amor dEle que está em você que vai alcançar outras pessoas e vai transformar todo o ambiente que estiver à sua volta. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e tenha coragem, não tenha medo para se posicionar. Não tenha medo. Esteja disponível. Renuncie. Seja boca de Deus. Faça um 2026 diferente.
Faça de 2026 um ano diferente. Mas que ano é esse? É um ano de dificuldade? Estão dizendo que é. Mas dentro da dificuldade, Deus vai te levantar como Moisés, como um porta-voz de Deus, como alguém que foi chamado para ser seguidor. Deus não chamou homens e mulheres frouxos não, desculpe aqui, irmãos. Mas Deus chamou pessoas valentes como você que está aqui nessa manhã. Você poderia estar em tantos lugares, você poderia estar fazendo tanta outra coisa, mas está aqui, ouvindo a mensagem, o que Deus tem para falar para nós. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa manhã. Se posicione em nome de Jesus, no contexto onde você estiver. E Deus vai te usar. Deus vai te usar. Jeremias capítulo de número 2. Tem outra mensagem lá. Tem outra mensagem para nós em Jeremias capítulo de número 2. O povo tinha saído do Egito, tinha se estabelecido e passou aí tanta coisa. E o povo de Israel pisa na bola e volta para trás. Começou a adorar outros deuses, se esqueceu de quem é Deus na vida deles. Aí Deus lembra eles e fala assim: vocês estão se esquecendo? Vocês não nasceram escravos. Vocês não são mais escravos. Vocês estão se comportando como escravos. Qualquer dia nós vamos falar sobre essa mensagem de Jeremias lá. Estou só citando. Nós não somos mais escravos, irmãos. Então não tenha medo de exercer o chamado de Deus sobre a tua vida. A autoridade que foi outorgada. Eu estou insistindo aqui para você entender que a autoridade quem dá é Deus. É Deus. É Ele quem dá. Você não é escravo. Não tenha medo de cumprir o propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.